Bem-vindos ao primeiro episódio do AD Talks. É o primeiro podcast do Movimento Empresa Júnior e hoje eu estou aqui com o Lucas Altman, presidente executivo da ADM. Eu sou o João Eduardo, diretor de negócios, e a gente vai estar tocando essa conversa aqui com vocês. Bom, então, se apresenta aí, Lucas, por favor. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, João, muito feliz de estar aqui. Uma iniciativa muito legal que a ADM está tocando. E, bom, meu nome é Lucas Altman, totalmente como presidente executivo aqui na ADM. Tenho 21 anos, estou cursando administração na Universidade de Brasília e é mais que um prazer estar na ADM e nessa iniciativa muito legal. Cara, massa. E, cara, quanto tempo faz que você entrou no MEG? Tá, vamos lá. Recapitulando um pouquinho, eu entrei na UNB em 2021, então ali no meio da pandemia ainda, então no online e aquela situação toda caótica que a gente viveu. E eu descobri o Movimento Empresa Júnior, o MEG e a ADM pelo meu primo. Então ali em 2021, quando eu entrei no curso, meu primo que foi da ADM, ele comentou comigo, cara, a EJ do curso, a empresa júnior do curso, no caso, você tem que participar de lá. Eu aprendi tudo lá, eu fiz muitas amizades, muito networking, muitas conexões, tudo que eu sei hoje veio de lá. Então ele me recomendou muito entrar lá. Eu fiz o processo seletivo em 2022 só, porque em 2021 eu senti que não era o momento ainda. Então no meu segundo semestre de 2022 eu fiz o processo seletivo, entrei na ADM e ali em abril, mais ou menos, abril de 22, e aí começou a história que está aqui até hoje. Cara, eu acho engraçado como a maioria das pessoas tem a mesma história, né, de como entrou no MEG. Eu, por exemplo, eu já tinha conhecido a ADM, né, o pessoal passa pelas salas lá na UNB. Então, eu já tinha conhecido a ADM, mas eu nunca tinha tido a vontade mesmo de entrar assim. Sim. Mas eu estava fazendo uma matéria com a Juliana, inclusive, ex-ADM. E, cara, tudo que a gente tinha que fazer na matéria de marketing digital, tudo que a gente tinha que fazer, ela ou já sabia fazer, ou já sabia uma metodologia pra gente fazer. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo sem estar no Movimento Empresa Júnior dentro da ADM? Então, eu decidi fazer o processo seletivo. E aí, tô também até aqui hoje, então, muito feliz também de ser, né, colega de trabalho seu. Eu acho que também é um ponto muito importante que o MEG traz, né, essa conexão que a gente não teria com pessoas, né, que tem um objetivo parecido na vida e traz isso tudo pra gente, né, que eu acho muito interessante. Com certeza. Cara, me fala um pouco então da sua trajetória na DM, né, a gente sabe, né, que aqui na DM a gente começa no trainee, depois a gente vira consultor, mas como é que foi pra você no começo? Boa. Cara, foi uma trajetória desde o início, assim, de muito desafio. Então, o tempo inteiro, a mentalidade, acho que todo mundo aqui no Movimento Empresa Júnior tem, é de querer melhorar sempre. Então, o tempo inteiro, cara, eu entrei, tava sempre, tipo assim, tentando buscar mais. Então, desde o trainee era algo que eu queria fazer demais. Então, é algo que a gente busca aqui dentro. Então, como você comentou, quando eu entrei no trainee, eu tive muita dificuldade no começo a me adaptar, porque, de novo, tá sendo a pandemia. Então, em 2022, uma das primeiras vezes que eu saí de casa, assim, de verdade, de fato, foi para ir na sede da ADM conhecer meus amigos. Então, o pessoal do meu trainee, meus irmãos de treinamento. Então, de fato, foi assim um baque muito grande para mim, porque estava um tempão sem nem conviver com ninguém. Então, isso já foi um desafio grande, para voltar a, de fato, ter esse convívio como um todo. E, assim, a ADM, o trainee, todo mundo sabe que é muito complicado. Então, Sim. muitos desafios, muitas coisas para fazer, metodologias para aprender, enfim, coisas para você de fato estar se desenvolvendo. Principalmente eu que entrei muito cru lá, eu tinha só 18 anos. Então, o começo foi mais ou menos complicado, mas eventualmente eu consegui me acertar e aí foi um ponto muito importante, você comentou, a conexão com as pessoas. Exato. Então, as pessoas sempre vão ser o meu ponto forte aqui dentro da DM. Eu confio nas pessoas demais, eu peço ajuda e elas sempre estão lá pra mim, sabe? Então, no treinamento foi cara, o diferencial. Eu entendi muito bem que ali são pessoas que eu posso confiar, que eu posso de fato estar fazendo algo com elas e que elas vão pensar que nem eu. Então, isso é muito importante pra mim. Cara, e o que você acha que tipo, o trainee ele agrega, assim? Por exemplo, eu mesmo, quando eu passei pelo trainee da DM, eu acho que eu era uma pessoa antes do trainee, uma pessoa completamente diferente depois, muito mais capacitada mesmo naqueles 4 meses. Eu queria escutar de você, como é que você acha que o trainee pode desenvolver alguém, até pro próximo, Sim. pro pessoal que está fazendo o processo seletivo? Cara, é um desenvolvimento que não tem nada comparável na universidade, porque na universidade a gente aprende muita teoria, mas ali é literalmente a prática. Então, eu gosto de dizer que o Movimento Empresa Júnior, a ADM, é uma aceleradora de carreiras. Sim. Então, você entra ali, os anos, meses a passar ali dentro, são como se fosse 5 no mercado sênior. Onde é que você vai ter oportunidade de, por exemplo, cara, fazer um projeto para um instituto de hematologia, que
foi um caso meu quando eu era consultor, ou então com 20 anos ser presidente de uma empresa com 80 pessoas. Então, enfim, voltando para o trainee, você vai aprender tudo lá. Soft skill, hard skill, então comunicação, oratória, até coisas mais técnicas, então Excel, planilhas como um todo. Então, tudo você vai aprender ali dentro. Mas o que eu mais destaco é, de fato, a parte pessoal. Então, você aprende a se portar como um cidadão até. Você entende que, cara, um trabalho mal feito não é um trabalho que você vai entregar. Algo que você quer fazer, só por fazer, não é desse jeito. Então, essa parte do desenvolvimento, de fato, de você como pessoa interna, sua disciplina, seu comprometimento, é o que você mais vai aprender no trainee. E é o que mais aprendi lá, e sou muito grato por isso, porque eu não poderia aprender em nenhum outro lugar. Cara, de verdade. Eu concordo super, né? Até falando do meu ponto de vista, assim, meu trainee, ele realmente é muito puxado, como tem que ser, né? A gente é muito novo, às vezes não tá ligado na pegada do mercado, mas ele cria muita casca, porque a gente vai ver no futuro. Então, é uma experiência assim, surreal. Recomendo a todo mundo que estiver assistindo, participe no movimento, ele é muito importante. E aí, seguindo nessa linha também, você foi coordenador de treinamento, né? Pô, como é que é ter essa experiência de estar liderando ali 30 pessoas diretamente durante 4 meses, né? A gente falou do ponto de vista do trainee que está executando o treinamento, mas e seu ponto de vista mais estratégico, de ver, né, tá mexendo ali nas variáveis para poder ter um treinamento legal? Assim, é uma experiência que nem eu falei, não existe nada comparável no mundo. Porque, como você falou, no trainee, quando você é o trainee, você tem uma visão. Você está ali, você só quer sobreviver a semana, você só quer passar por ela para você descansar um pouquinho depois. Quando você está coordenando o treinamento, e isso era muito claro para mim, você tem que pensar tudo numa escala muito maior. E não é à toa que é um dos cargos que mais formam os diretores e presidentes na ADM, porque você aprende a estratégia ali. E apesar de ser uma estratégia reduzida do treinamento, você vai, de fato, aprendendo tudo. Então, gestão de pessoas, como você falou, tinha equipe de assessoria, equipe de instrutores, então, somando a equipe de treinamento comigo, davam 15 pessoas, 30 trainees e cada um completamente diferente. Então, você deve lembrar, tinha, enfim, uma pessoa que tinha 30 anos. Sim. E eu tinha 19 e eu estava liderando ele ali diretamente. E ele respeitava a hierarquia, então era uma questão, assim, até um conflito da sua personalidade. Então, você aprende tanta coisa que você começa o cargo uma pessoa e termina outra, totalmente diferente, como você falou. Então, visão holística, estratégia, tudo isso você aprende no treinamento. E também a responsabilidade, que eu acho que é um dos maiores pontos do momento Empresa Júnior. Aqui é onde você, de fato, é uma pessoa responsável. Porque se você falhar, o futuro da empresa, nesse caso, o cargo de treinamento, pode estar comprometido. Vão ser 30 trainees que vão virar 30 membros ruins. Vão ser assessores que vão estar satisfeitos. Então, é uma responsabilidade gigantesca, é uma pressão muito grande e é algo que você tem que aprender a lidar, aprender a conviver e é, de fato, muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Porque é uma habilidade importante, né? E por que você decidiu virar coordenador? Tipo, lá na DM, principalmente, a gente chama até de pai, nosso coordenador de treinamento, que é o... Né, uma vez que você é efetivado como trainee, a pessoa que vai ser, né, referência sua dentro da empresa. Por que você decidiu, né, seguir esse caminho? Eu já pensei várias vezes em ser, mas acho que é um trabalho muito grande. Queria saber por que você decidiu virar pai. Velho? Boa. Muitos motivos. Então, primeiro, eu queria aprender mais. Eu sentia que ali era onde eu podia melhorar mais meus pontos fracos. Então, eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de me comunicar, de ter esse contato com pessoas, interpessoal. Então, eu tinha essa dificuldade muito grande. Então, para mim, seria muito fácil ir para algum cargo que eu seria um analista, que ia ficar atrás do computador o dia inteiro e ia continuar meus pontos fortes. Mas eu queria melhorar o que era ruim, porque a gente tem que fazer, precisa ser um profissional completo. Então, eu queria muito isso, eu era muito ruim em muitas coisas que o cargo pedia, mas eu tinha muita vontade de melhorar. Então, esse é o ponto número 1. Que, como você falou, eu era inspirado. Então, o meu pai, na DM, ele foi uma pessoa que eu, assim, cara, me ajudou demais, me inspirou muito, me moldou demais como profissional e pessoa que eu sou hoje, e eu queria trazer isso para outras pessoas. Eu queria poder ser essa referência para outras pessoas também. E eu queria, de fato, trazer esse impacto. Então, um dos motivos muito grandes foi esse também. E também, assim, não tem como negar que, cara, é um cargo que quando você entra ali na ADM internamente, você vai aprender muita coisa da empresa que te possibilita alçar voos maiores. Então, até uma curiosidade, a maioria dos últimos presidentes passaram por esse cargo de coordenador de treinamento. É quase uma cultura nossa, não sei o quão bom é isso, mas é uma cultura nossa, porque o cargo de fato ensina muito. Sim. Então é uma mistura de vários fatores. Cara, eu acho importante, porque
o presidente, querendo ou não, ele tem que ter esse conhecimento, né, de lidar com as pessoas. O tanto de adversidade que tem no trainee, eu como sendo um seu assessor de treinamento, eu sei o tanto de variável que pode acontecer ao longo do treinamento. Então aí você pega o cargo de pai e multiplica por 10, né? Tanto o risco quanto o número de coisas que podem estar acontecendo, né? Até porque o problema do trainee continua sendo um problema quando você vira presidente. Exatamente. Então eu acho que é muito importante, eu acho que é uma tendência, tipo, que faz sentido, sabe? De certa forma, sim, faz. Porque não tem como a gente fugir. O pai, ele pega algumas... Ele tem algumas características do próprio cargo que não tem como comparar com outro tipo de cargo. Então, realmente é muito importante. Boa. Cara, e aí, vamos lá, seguindo aqui agora, você virou consultor, como é que, né, a gente pulou um pouco aqui, mas eu queria vir um pouquinho antes, para sua carreira como consultor. Como é que foram os projetos, o que você aprendeu nessa etapa? Boa. Cara, a carreira de consultor foi uma das melhores etapas da minha vida na ADM, porque quando você é consultor, a gente do curso de administração, da ADM, é claro, então tem as 3 áreas da administração, as principais ali, marketing, finanças. Então, como consultor, você vai aprender essas 3 áreas no seu dia a dia, literalmente. Então, eu cheguei a fazer 3 projetos quando eu era consultor. Eu fui efetivado ali no treinamento, então um pouquinho antes de terminar eu fui efetivado. E aí eu já fui para um projeto que era de processos. Era processos e execução de cargos. Então ali eu já comecei a ter contato com o cliente real, com o cliente que tinha expectativas, que tinha vontade de ter algo bom, que estava pagando caro por isso. Então ali com 18 anos já que eu já estava tendo assim um impacto gigantesco na vida da pessoa. E para mim eu ainda não consigo compreender isso tão bem, como é que isso funciona, como é que o média ele fornece tanto isso pra gente. Porque é bizarro começar a pensar, tipo assim, um restaurante tradicional de Brasília, que era esse o caso, o projeto que eu estava, tá confiando em um garoto de 18 anos para fazer algo muito bom e ficou muito bom. Isso que é o mais impressionante. Quando a gente entregou o projeto para ele ficou impressionado, ele foi além do que estava esperando. Ele comentou que fomos muito profissionais todo momento que a gente estava lá. Então, foi um projeto que ali minha visão sobre a DM mudou mais ainda. Porque eu estava no treinamento ainda, eu estava me adaptando, aí eu percebi que aquilo era o que eu queria fazer por um bom tempo. Então, de fato, o que eu aprendi ali, o que eu impactei ali foi, enfim, muito grande. Mas sobre consultor, de novo, como eu falei, você vai fazer na prática tudo que você aprende. Exato. Então, depois do projeto de operações, eu fiz o projeto, que nem eu comentei antes, para uma clínica de hematologia, que é uma das primeiras aqui do DF, do Centro-Oeste até, se não me engano, que o cliente era super exigente, a gente conversava bastante com ele, ele tinha muitas expectativas, porque, de novo, era um investimento muito alto, porque era um plano financeiro. Então, ali você já foi percebendo, tipo assim, beleza, isso aqui é algo grande. Então, de fato, a carreira de consultor como um todo é você aprender isso. É você aprender responsabilidade, você fazer na prática e você se preparar. Então, essa etapa ali, enfim, depois do treinamento, antes de coordenador de treinamento, foi uma etapa muito boa, que eu aprendi muito e que, assim, muitas coisas que eu faço hoje eu aprendi lá. Então, organização pessoal, como fazer uma organização semanal, que na minha visão é a melhor maneira de se organizar. Sim. Então, muito do que eu aprendi hoje foi nessa etapa de consultor. Então, é algo que é muito importante e que, de fato, agregou muito na minha carreira como um todo. Cara, assim, eu dando minha visão agora, eu também fui efetivado mais no final do treinamento. Fui efetivado pro Star 2, né, que é para a EAB, a Agência Espacial Brasileira. E, cara, assim, foi surreal o jump que eu tive eu tava fazendo um case, né, no trainee, e aí do nada eu tava indo dentro da Agência Espacial Brasileira mapear processo com os engenheiros aeroespaciais, no Bizage, que era uma ferramenta que eu ainda tava aprendendo. E, cara, o pessoal gostou muito, sabe? A gente fez esse projeto em conjunto com o SEAG. E foi muito bacana, assim, ter de fato essa experiência. Eu acho que eu não trocaria. Não sei, como você falou no começo, não sei aonde mais eu poderia ter essa experiência com a idade que eu tinha 20 anos na época. Então, a gente é muito jovem, a gente pega, né, muita experiência quanto a isso. Então, assim, eu acho que o cargo de consultor, principalmente para nós, né, empresários juniores, de consultoria empresarial, ele é o que move a empresa. A gente não pode deixar... Claro, pô, é muito legal ser diretor, é muito legal ser coordenador de treinamento, mas de fato quem roda a empresa são os consultores. Com certeza. E eu diria que até um ponto que a gente aprende mesmo a trabalhar e ver, né, os próximos cargos são fruto de quão bom você era como consultor, de quão bom você era como trainee. Então ele dita muito e ele é de fato o mais importante que a gente tem hoje, porque é o nosso core business no final do dia, né? É fazer projetos, fazer consultoria.
Então, eu acho isso muito importante. Mas, além de tudo, também muito importante é a presidência. Então, né, a gente sabe que o grande Lucas Ottman, presidente da DIM. Cara, e aí, velho, eu queria saber hoje, que você explicasse como é que é ser presidente, quais são as suas responsabilidades, o que você tem, como é que é seu dia a dia. Tá, vamos lá. Cara, presidência. Assim, quando eu era trainee, quando eu entrei, eu já sabia que eu queria algo grande, assim, seja uma liderança tática, seja, enfim, o que fosse, mas presidência ainda era algo que eu ficava um pouco inseguro. Tipo assim, cara, é o presidente, é a pessoa que vai gerir a empresa inteira. E assim, quando você percebe no grande esquema das coisas, de fato, é uma responsabilidade muito grande, mas no fim do dia, é um cargo. É só um cargo que vai ter suas tarefas, suas atribuições, suas responsabilidades, que nem todos os outros. É claro que tem sua proporção, então alguns cargos têm mais responsabilidade do que outros, e a presidência tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, é muito gratificante fazer, enfim, esse trabalho, exercer esse cargo na DM, porque sendo empresa júnior de mais de 30 anos no mercado, que já faturou, assim, não sei quantos milhões de reais na sua história inteira, e você está na oportunidade de comandar isso tudo, é assim, é um sonho, literalmente. E quando você chega lá, você chega desde 2022, vai conhecendo as pessoas, vai construindo isso, para você chegar hoje e você ser essa pessoa que está liderando, você está guiando as pessoas, é muito legal. E que nem eu comentei antes, você impactar as pessoas, você poder ajudar elas, é o que me move. Então, seja nossos membros, enfim, no dia a dia, fazer alguém, sei lá, gostar mais do que está fazendo, gostar mais da DM, melhorar a DM com os nossos clientes. Então, a gente trabalha para ajudar nossos clientes, ajudar o pessoal que está confiando na gente. Então, de fato, é muito legal, é muito bom. E sobre a minha rotina, o que eu faço no dia a dia, assim, eu fui até fazendo uma pesquisa, quando eu entrei no carro, como é que funciona uma rotina de, enfim, um presidente de uma empresa, um CEO da vida. E, assim, é semelhante. Então, tem as reuniões de acompanhamento com os diretores. Então, toda segunda-feira, converso com você, converso com todo mundo, para alinhar o que a gente fez semana passada e o que a gente vai fazer na próxima semana, ver o que tem que fazer, aquele indicador, o que a gente faz para manter aquele indicador, o que a gente tem que fazer para alcançar tal objetivo. Então, uma reunião bem de alinhamento mesmo, para passar alguns to-dos. Então, essa segunda-feira é muito importante. Geralmente, segunda-feira é só para fazer reunião de alinhamento. Então, a famosa one-on-one, a reunião só com 2 pessoas, para você, de fato, passar e alinhar tudo. Então, muitas reuniões, enfim, a segunda-feira é praticamente só para isso. E outras demandas, então, tem que organizar basicamente a diretoria como um todo. Então, planejamento estratégico. Tudo que está ali, eu tenho que estar encarregado de fazer os diretores alcançarem. Sim. Então, o presidente, ele funciona como um grande facilitador para os diretores. Por quê? Se os diretores estão rodando, se os diretores estão indo bem, as áreas estão indo bem. Se as áreas estão indo bem, a DM está indo bem. Então, o presidente tem que fazer a diretoria rodar, a diretoria funcionar. É mais ou menos esse o objetivo máximo. Então, quarta-feira, tem a reunião da diretoria. O presidente, ele vai lá, ele vai organizar a reunião da diretoria, ele vai ver quais são as melhores pautas, o que tem que fazer, o que a gente tem que conversar, qual objetivo a gente tem que priorizar. Nosso faturamento está um pouco ruim. O que a gente vai fazer para melhorar isso? Diretor de projetos, o que a gente vai fazer para melhorar isso? Como é que a gente consegue construir em equipe para melhorar? Então, muito esse acompanhamento da diretoria é um trabalho que eu faço bastante e, assim, na minha visão, é o mais importante até. Então, essa parte organizacional é muito forte isso. As reuniões gerais, as famosas, também sou eu que organizo. Então, falar com a consultoria inteira. Hoje a gente tem 63 pessoas, mais ou menos. Quando entrar os treinos vão ter umas 90, mais ou menos, 80 por aí. Então, falar para essas pessoas todas e alinhar elas, deixando na mesma página, em 3 horas, de tantos assuntos, é um desafio muito grande. Sim. E tem que ser feito. Organizar os tempos, então é uma parte organizacional muito importante também. Então, resumindo, para o interno da empresa, basicamente é gerenciar a estratégia. Então, se a gente está indo para o lugar certo, se não está, como é que a gente faz para ir para o lugar certo, por que a gente está indo para o lugar certo, como a gente chega no lugar certo. Então, enfim, basicamente está guiando o direcionamento e organizar a diretoria. É a parte mais importante do meu trabalho. No institucional, aí já é mais complexo ter as coisas. Por quê? Você tem que representar, entre muitas aspas, claro, todo mundo na empresa representa, mas a marca da empresa. Por quê? Você vai estar em eventos, você vai estar representando a ADM em tudo, praticamente, você vai estar sendo ali a pessoa que está mostrando a marca, de fato. Então, até no momento do Júnior, existe o conselho da Concentro, que é a federação que rege a gente. Você é o conselheiro, você tem que estar lá toda hora. Todos os outros eventos que você está participando, você tem que estar lá. Todo mundo que quer conversar com a ADM provavelmente vai chegar até você. Você tem que ter contatos, tem que ter parcerias, você tem que fazer isso. Então, a parte institucional, o externo,
é um mundo, é um oceano gigantesco que você tem que saber estar sempre gerindo ali, e nessa parte é um pouco mais só você. Não tem tantos seus diretores ali, é de fato você ir lá e organizar para a marca do DM estar bem. Então, enfim, essa parte institucional não tem uma rotina tão bem definida, depende da semana. Então tem semana que eu converso muito com o ONB, o nosso departamento, tem semana que eu foco nos nossos parceiros. Então, o pessoal, queremos uma parceria nova com a DM, a gente quer contratar a gente da DM, isso aí é o que eu mais recebo. Toda semana tem alguém querendo contratar a gente. Então, é o que eu recebo demais. Então, depende mais disso. Não tem uma rotina tão fixa assim. Então, são essas duas frentes que o presidente tem que trabalhar, o interno e o externo, o organizacional e o institucional. E assim, a rotina tem as reuniões planejadas e a gente vai construindo a partir disso. Pô, massa. E aí, cara, dentro dessa rotina que você falou, quais são os seus maiores desafios dentro desse dia a dia? Então, pô, é lidar com as pessoas, é juntar todas essas agendas. O que você acha que é mais desafiador? Olha, depende bastante. Então, se for para a parte interna, por exemplo, lidar com as pessoas pode ser muito complexo, porque cada pessoa é muito diferente. Sim. Então, pessoa X pode ser gostada, tratada de tal maneira, pessoa Y de outra. Então, varia muito isso. É muito complexo se lidar com pessoas, especialmente a gente está começando a carreira. Sim. Então, a média de idade hoje nossa é 21 anos na ADM. Até aumentou recentemente. Então, são pessoas que ainda estão começando a crescer no mercado, às vezes não tem tanta, enfim, ideia de como é que funciona, a gente tem que estar ali sempre, de fato, construindo isso. Então, esse relacionamento com as pessoas pode ser complexo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. De novo, você está lá, você está mexendo com as pessoas, você está impactando elas, então é algo muito difícil, mas muito bom também. Pô, massa. Cara, e até agora, assim, quais foram as maiores realizações que você teve, assim, no cargo até hoje, que você se orgulha que a gente fez? Boa. Assim, de maneira geral, pegando entregáveis bem práticos mesmo, eu fiquei muito orgulhoso da nossa reformulação do planejamento estratégico. Então, Perfeito. o nosso planejamento estratégico anterior, ele não era errado de maneira alguma, a gente seguia a metodologia direitinho, só que ele podia ser muito melhor. E a gente, como diretoria, sentou e falou, beleza, temos que mudar isso. Assim, se a gente quisesse, a gente podia ficar até o final do ano com aquele mesmo planejamento estratégico, mas a gente sentou e decidiu, isso daqui vai impactar a gente. E a gente fez um trabalho assim gigantesco, conversando com pessoas de mercado, então o Stefano no Brasil Fechado, o Eduardo da Epsi Consultoria, a gente conversou com muita gente muito grande para mudar isso. E hoje tem um planejamento estratégico que, na minha visão, é assim, o melhor possível, que ajuda demais a gente. Então, é uma realização muito grande, pessoal minha. Mas, no geral, assim, eu sinto que a DM tinha uma cultura anterior e agora está começando a mudar um pouco. E, assim, é um pouco mais intangível isso, a questão da cultura, mas a minha visão é algo que a gente está fazendo muito bem. E eu fico muito orgulhoso disso. Ver as pessoas parando assim no corredor e falar assim, nossa, Lucas, a DM está mudando desse ano. E assim, para melhor, obviamente, né? Não tem que ser. Sim. Então, isso me deixa muito feliz. E, assim, uma mudança que é difícil, leva muito tempo, mas que me deixa muito feliz. E é uma realização muito grande. Cara, eu também acho. Eu acho que, principalmente assim, a gente como diretor, a gente está deixando um legado muito legal para o futuro. E aí, dentro desse ponto, né, do PE, cara, assim, na sua visão, qual foi a importância da gente mudar o planejamento estratégico, né? Então, como você falou, ele seguia até razoavelmente a metodologia, mas ele não era tão assertivo assim no que a gente queria fazer. Qual que foi a importância da gente mudar o planejamento estratégico no final do ano, até quebrando, né? Sim. A gente sabe que o planejamento estratégico ele costuma durar, ser de triênio, né? Então, a gente quebrou isso no meio. Qual que foi a importância da gente fazer isso? Boa. Assim, muitas importâncias. Então, tem muita coisa ali no meio. Exato. Porque, assim você falou, primeiro, a gente já quebrou o que era o padrão. Então, só de fato, a gente já alterou ali o status quo. A disrupção, né? Exatamente. Do que era. A gente trocou tudo. Então, assim, o que eu me perguntava às vezes era, por que a gente está fazendo isso? É sempre a parada, né? Começa pelo porquê. Por que então, que a gente tava... por que a gente fez isso? Então, a gente queria melhorar a empresa o máximo possível e a gente percebeu que aquilo ali era um ponto de melhora gigantesco. Então, sem aquilo ali, a gente não estaria tão bem quanto está hoje. Então, a gente alocou um tempo consideravelmente, você lembra das reuniões? Sim. A gente ficava ali 3, 4 horas sentando, discutindo e chegava um mentor. Então, assim, era muita coisa que a gente fazia mesmo para fazer acontecer. E, assim, a gente escolheu investir tempo para melhorar para frente. Então, o porquê a gente tentou melhorar o pé foi, resumidamente, cara, beleza, tá bom, mas a gente precisa melhorar. Vamos esperar até o final do ano. Não, vamos fazer agora. Por quê? É importante agora. A gente não precisa ficar esperando o momento perfeito para agir. Faz agora, faz do jeito certo.
Assim, se der errado, cara, vai lá, altera, pede ajuda externa. De novo, a gente tem contatos muito grandes aqui dentro. Sim. Por que a gente não pede ajuda? Então, assim, de novo, como eu falei, a gente viu o erro, a gente foi lá e atuou em cima dele. Então, a minha visão foi mais ou menos essa motivação, mas, de novo, tem muitas coisas internas ali pra gente ter mudado também. Não, com certeza. Eu acho que, principalmente, eu acho que um ponto que me pegava bastante era o número de coisas que cada um de nós tinha que olhar. Sim. E o como a gente ficava separado. Então, assim, às vezes eu em negócio estava fazendo uma coisa que não estava alinhado com o que o André de projeto estava fazendo, que estava alinhado com o que o Theo de inovação estava fazendo. Então, eu acho que agora, né, até falando mais especificamente, esse esquema de iniciativas que a gente está tomando hoje, em que cada um dos KRs tem, né, várias iniciativas de várias áreas para a gente estar no mesmo norte, foi um ponto muito importante para a gente começar, né, a virar um pouco as coisas, começar a se organizar mais. E até, cara, eu sinto que muitas empresas júnior no Brasil, eles têm um pouco esse receio de mudar muito, né? Tem aquele papo do é assim porque sempre foi assim, então vamos continuar fazendo assim. E eu acho que isso tira um pouco não é nem liberdade, mas da pessoa estar realmente inconformada, né, com aquilo que está vendo. Pô, isso aqui não está fazendo sentido, vamos lá e vamos mudar. E o interessante no MEG é isso, né, que a gente tem uma autonomia para conseguir mudar as coisas de uma maneira muito rápida, que às vezes em outra empresa, imagina, você chegar num titã aí do Brasil e falar, uma Big Four da vida. Numa Big Four deve falar, nada. Faltando um semestre pra gente fechar o treino, a gente vai mudar o planejamento estratégico. Vão rir de você. Tá louco? Então, e eu acho que passa por muita coragem nossa, cara. Sim. Da gente realmente travar o pé e falar, vamos fazer isso. E você falou, um dos motivos pra gente ter mudado, um dos grandes porquês, a gente focava em coisas demais. Exato. E esse, pra mim, é o erro do empresário júnior, do médico como um todo. Quer abraçar o mundo sempre. Cara, assim, a gente como diretor, a gente tem um ano. E aí, vamos lá, esses 12 mesezinhos ali. Quando você quebra isso de verdade, você não tem um ano. Por quê? Não. Ali em setembro, começa o processo eleitoral. Quando começa o processo eleitoral, você já está focado só nisso. E aí sim, você vai ficar o tempo inteiro focado só nisso. Exato. Planejando como é que vai acontecer. Ali em outubro, quando os sucessores forem eleitos. Se tudo der certo, né? Exato. Se tudo der certo, é o grande si. Mas a gente na Dame tem a sorte de, enfim, geralmente dá certo isso. Sim. Você vai passar ali praticamente 2 meses só preparando o seu sucessor. Então aí você já perdeu entre aspas, né? Claro que é um grande investimento para o futuro, porque a gente tem que formar pessoas melhor que a gente. Então, você já tem 3 anos ali, 3 meses investidos ali. Aí até você aprender o seu cargo, porque quando você chega em janeiro, assim, beleza, eu sou presidente da empresa júnior, tem outras pessoas aqui que esperam o que eu vou falar. Tipo assim, cara, é muita coisa. Então até você aprender o seu cargo, você entender as nuances, pegar a rotina, se adaptar, já dá ali, tipo assim, só em março você começa a pegar de verdade. Sim. Então, você vai ter ali, na verdade, uns 5 meses para você fazer suas mudanças. Exato. Você mudar com esses 5 meses é possível? Claro, óbvio. Mas se você não escolher bem o que você quer mudar, você não vai mudar nada. E às vezes pode até mudar para o pior. Então, exatamente. O nosso planejamento estratégico hoje, ele foca em coisas muito específicas. Então, a gente quer faturamento, ticket médio, a gente quer isso. Então, não é tipo assim, cara, vamos melhorar tudo. Não, tipo assim, foco, deixar algo enxuto. Foi algo que o Eduardo falou bastante pra gente. Cara, vocês têm aqui, quantos objetivos? Eram 20? 25 objetivos? Eu acho que era tipo 25, 30, só mais com gestão. Pois é, porque eram 4 da presidência, 3 de gestão, 4 de negócios. Então era juntando tudo, era gigantesco. E assim, cara, batia ali, mas eram objetivos que não levavam nada. Às vezes a gente estava fazendo uma coisa, eu, por exemplo, estava fazendo uma coisa que não tinha nenhum sentido. Não tinha muito sentido. Beleza, a gente lá no início definiu que seria interessante para a área de negócio, mas tendo um ponto de vista mais para onde a DM quer chegar, aquilo não faz sentido mais. Chegava em lugar algum. Isso, e a gente não tinha a ideia de, beleza, vamos trocar então, vamos fazer diferente. Não deu certo? Beleza, troca. Tem que ser volátil, tem que ser adaptável, de qualquer maneira. Exato, eu acho que o grande ponto agora dessas iniciativas é que elas são renováveis. Sim. E a gente, beleza, eu tenho uma iniciativa de fazer o A Day Talks, por exemplo. Uma vez que ele tiver feito, eu não vou deixar lá o KR. Não tem porquê. Não tem pra que eu manter aquilo. Então, eu acho que a gente consegue ser mais assertivo do que a gente vai fazer. Então, porque às vezes ficava muito, beleza, vamos atingir
a meta é vender mais e aí a submeta é ter uma taxa de conversão de 30%. Mas o que a gente está fazendo? A gente está fazendo treinamento? A gente está... Não, a gente quer bater lá e a gente não tem nenhuma iniciativa para chegar naquilo. Exatamente. Então, eu acho que também, até falando do meu ponto de vista, deu um norte a mais, sabe? Com certeza. Gigantesco. Se torna mais palpável o que a gente tem que fazer naquele bimestre, que como a gente priorizou, né? Então, claro, o que a gente está ali, a gente priorizou de todo o resto debatido, mas o que a gente vai fazer de fato, a gente consegue clusterizar muito mais o nosso foco e aí todo mundo está caminhando junto. Então, por exemplo, um foco desse bimestre é a gente estar reformulando nossas soluções e nossa identidade visual. Isso é muito importante, a gente estar em conjunto. Eu, por exemplo, área de negócio, e o André como área de projetos, para a gente estar atualizando nossas redes sociais com as nossas novas soluções. Então é muito importante a gente ter essa, entre aspas, de novo, cocriação entre diretoria, para eu não estar fazendo A, o André está fazendo B, você está fazendo C. Chegar lá na frente, cada força está indo para um lugar e o resultado a gente não vai para frente. Se todo mundo quer levar o navio para um lado e vai para o outro, você não vai para o lugar certo. Não vai chegar em nenhum lugar que queria. Que é a grande questão. Então, eu acho que fica até de aprendizado para outras DJs, às vezes alguém que está assistindo isso. Cara, se vocês sentirem que não está indo para frente, senta, conversa, vê como se dá para mudar e muda. Não tem muito... Ainda, como eu falei, ainda mais que a gente é jovem, a gente tem uma facilidade, tem uma autonomia muito grande de começar a fazer as coisas certas quanto antes. Então, acho que assim, foi muito importante, principalmente para mim, conseguir tangibilizar, né? A gente olha muito para números, mas, pô, o que eu vou fazer para chegar nesse número? O que eu posso fazer de diferente de marketing, enfim, de outras iniciativas que não têm a ver exatamente com a venda, que podem potencializar um resultado indiretamente. Então, isso é algo que facilitou muito. Não, fundamental. Ter um norte é essencial. Não tem como... Eu não consigo enxergar a DM hoje sem o PE novo. Literalmente, é o que eu olho para todo dia. Assim, planilha de OKRs. E assim, de novo, não sei se é algo muito complexo. Tem um norte, tem onde você quer chegar e destrincha isso. Então, a gente quer chegar aqui, beleza. Esses 2 objetivos, a gente atingindo ele chega aqui. Beleza. O que a gente precisa fazer para atingir esses objetivos? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não sei, é algo muito complexo. Quanto mais complexo, mais a chance de você errar. Então, cara, faz o simples. Muito importante. Cara, eu super concordo com isso. Lucas, vamos lá. A gente falou um pouco do seu cargo como presidente, né? Você já passou por cargo de coordenador de treinamento. Como é que você descreve seu estilo de liderança? O que você acha que é importante? Dica aí para outros líderes que estão no MEG, para como lidar. Boa. Cara, liderança. É algo que a gente ouve bastante no MEG. A gente sempre escuta, a gente fala isso o tempo inteiro, mas eu acho que assim, às vezes é um pouco difícil entender o que é liderança. Assim, para mim, liderança é você ser capaz de pegar um grupo de pessoas e alcançar algum resultado com eles. E sim, claro que uma definição bem minha, você pode ter milhares de definições, mas pro MEG, para mim, eu gosto de definir desse jeito, sabe? Então, você ser capaz de fazer isso é muito complexo, porque, de novo, cara, a gente é muito jovem. A gente está aqui aprendendo o tempo inteiro, errando bastante. E que bom que a gente está errando, porque a gente está aprendendo. Exato. Então, estilos de liderança, assim, existem vários, existem milhares. Na cogestão, que a gente sempre aprende isso. Então, como é que você vai liderar de tal jeito? E aí, a minha principal dica é comunicação. É tudo, literalmente. Porque você está comunicando com alguém. Se eu vou te passar uma demanda, alguma coisa aqui, o que eu estou falando para você, cara, beleza. O que vai importar é o que você está entendendo. Exato. Então, assim, primeiro passo para você ser uma liderança é você garantir que a sua mensagem está sendo ouvida. Isso daí vai envolver muitas coisas. Empatia. Então, será que você está entendendo a situação da pessoa? Então, às vezes, a gente pode acabar indo para os extremos da empatia. Ou a gente tem empatia demais e a pessoa não entrega nada e você está tipo assim, tudo bem, depois você entrega, o que é horrível, você não pode ter isso. Ou empatia de menos. A pessoa está numa semana horrível, pessoal, não está conseguindo render por motivos pessoais, por exemplo, né? E você está cobrando ela o tempo inteiro. Cara, isso não é bom, isso não é legal. Então, essa parte da comunicação, além de você se fazer entendido, é você entender a pessoa. E aí vai vir muitas coisas, comunicação intrapessoal, assim, é um mundo até também. A cultura da empresa também com certeza. Nisso. Total. Até essa cultura é muito importante também. Então, meu estilo de liderança, eu diria que é algo assim, cara, eu gosto de ouvir muito. Então, assim, geralmente eu falo com a pessoa, eu falo o que eu estou sentindo, o que eu estou, tipo assim, o que eu quero dela, e assim, depois eu escuto bastante dela para ter esse feedback instantâneo.
Por quê? Se eu chego na reunião e eu fico falando 20 minutos para a pessoa, e a pessoa vai só anotando, cara, às vezes a pessoa pode não estar entendendo nada, não pode estar, tipo assim, nem aí pro que você está falando, só quer terminar essa reunião para ir descansar e ver, mexer no Instagram na cama, e você está lá falando, falando, falando. Então é muito importante. Você fala um pouquinho, e aí, você entendeu? Tá legal? Como é que você tá? O que você acha disso? Então, você envolver os seus liderados é mais do que fundamental. Porque botar as pessoas no processo de decisão, você já envolve elas. Então, a pessoa já se sente ouvida, já se sente o pertencimento ali, o que é ótimo. E você pode ter uma visão nova. Então, às vezes, passa uma coisa para alguém e a pessoa fala assim, pô, não, se a gente fizesse assim? Ou então, e desse jeito? O que a gente acha? Então, pegar essa percepção é muito legal também. Então, eu gosto muito de ouvir. Então, geralmente, reuniões, fala um pouquinho, tenta escutar um pouco, fala um pouquinho mais, sempre nesse ciclo. Quanto menor o ciclo de feedback, melhor. Sim. Então, eu gosto bastante desse lado também. Mas tem reuniões, cara, que você vai, sei lá, só para falar mesmo. Às vezes tem que dar uma bronca. Então, ser equilibrado, ser flexível, eu acho que é o mais importante para a liderança. Não, com certeza. Eu acho que até um ponto que eu pelo menos eu tento bater muito com os meninos é alinhamento de expectativa. Sim. Então, ainda mais, além do que, beleza, alinhamento de expectativa de, pô, eu espero que você faça isso, eu tenho que, a gente tem que estar na mesma página do que eu falei, do que a gente combinou, até pelo que você falou. O mais importante é que a pessoa entende, não o que você está falando. Então, em negócio a gente tem muito esse foco mesmo de falar, mostrar, né? Eu acho que é até mais fácil quando a gente, alinhamento de expectativa, quando a gente mostra para o pessoal, olha, se você chega aqui com esse resultado X até tal dia, beleza? Então, é muito importante, eu acho que a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, principalmente dentro do movimento Empresa Júnior, porque ninguém aprende sabendo, né? Eu acho que a gente tem uma literatura muito grande sobre liderança, mas nada como você estar lá e ser colocado na situação para poder ser. E tem aquele detalhe também, né? Muita gente que é líder antes de ser liderança. Com certeza. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que o MED ele traz pra gente, que é a oportunidade dessas pessoas florescerem e terem a expectativa, né, de virar um presidente, virar um diretor no futuro. Então, e aí dentro disso, Lucas, como é que você motiva e gerencia a sua equipe no dia a dia? Então, no caso, eu, o André, o Ian. Os meninos. Exato, os meninos. Eu também falo a mesma coisa, os meninos de NEG. Mas é melhor, é bom você criar uma identidade também. Então... Detalhe que o meu são mais mulheres que homens. Sim, exatamente. Mas, cara, motivação, de novo, você tem que entender o porquê das coisas. Então, vamos lá. O porquê que você está na DM hoje? Cara, exato. Eu tô aqui porque eu quero aprender mais, eu quero me desenvolver, eu tô aqui pra botar a cara. Então é isso, assim, eu tenho que ter essa percepção de você e de todo mundo para eu conseguir entender, tipo assim, o que está motivando. Então, a partir do momento que você está cumprindo esse requisito, você está motivado, você está legal. Mas, vamos lá, se aparece um dia, uma semana, que você está para baixo, você sente, pô, por que eu estou no MED? Tipo assim, será que eu devia estar aqui? Será que eu não devia estar estagiando? Você vai estar mal. Então, assim, o mais importante é você entender sua equipe, o que motiva eles e o que você pode fazer para assim, recompensar eles pelo certo e você, de fato, começar a construir isso. Então, todo mundo, todo ser humano como um todo, ele é muito reativo a estímulos. Então, se o seu liderado está indo bem e você não recompensa ele, se não reconhece ele, cara, ele vai se desmotivar. Assim como, se ele está indo mal e você reconhece, você enfim, recompensa ele, isso vai ser um problema, porque ele vai achar que aquilo ali é o esperado. Exato. Então, assim, ponto número 1 é entender a motivação, entender o porquê que a pessoa está ali, o porquê que ela está trabalhando, entender o porquê que ela confia em você, entender esses pontos, essas nuances e fazer, enfim, esse gerenciamento. Então, pô, a pessoa mandou bem? Cara, vai lá e recompensa ela. A pessoa não foi bem? Cara, vai lá, passa um feedback. Então, eu sempre gosto de falar do ciclo de feedback. Quanto mais curto for, melhor. Então, esse é o ponto mais importante para mim. Massa. Eu acho que esse ponto de motivação também, pelo menos para mim, aí vai depender, só meio comercial. Mas, cara, eu acho que a competição, eu acho que saudável, né, dentro da empresa. Então, pô, eu querer ter resultado mais legal, bater mais KR do que o André, tipo, claro, pô, é uma brincadeira, né, que a gente tem internamente. Mas, cara, querendo ou não, eu quero ser o melhor diretor. E eu quero bater mais KRs que o outro, isso querendo ou não beneficiar a DIM, porque eu vou estar cumprindo mais pontos do que eu poderia não estar competindo se eu estivesse desmotivado. Se todo mundo pensar isso, cara, vai todo mundo bater um monte de coisa. Exato. E é isso que a gente quer. Então a competição faz muito sentido também. Exato. E aí dentro desse ponto, assim, a gente falou de competição, eu acho que é algo também às vezes muito cultural, eu tento trazer muito essa cultura para a área de negócio. E aí falando também de cultura da mudança que a gente passou,
Como é que a gente faz essa manutenção da cultura, ainda mais essa nova iniciativa que a gente está tendo, né? Diagnóstico da cultura, como que a gente pode fazer isso, exportar isso para outros lugares, por que isso é importante? Uhum. É legal primeiro entender o que é cultura, né? Exato, então, assim, perfeito. o que a gente quer entender quanto a isso? Temos definições, então aquela que a gente sempre gosta de falar. Cultura é o que a gente permite fazer... Quando ninguém está vendo, né? Isso. Assim, o que a gente permite que seja feito e permite que não seja feito. Então, cara, se a gente permite o pessoal entregar tudo depois do prazo, ou então se a gente permite as pessoas entregarem de qualquer jeito, isso vira cultura. Sim. E aí é um problemão. Então, a gente tem essa percepção de cultura e como é que a gente tenta mensurar isso e controlar isso? Primeiro, existe um grande feeling inicial. Então, claro, não é o mais científico, não é o mais mensurável, mas você consegue sentir a cultura. Especialmente quando ela não está boa. Quando você sente que a cultura não está boa, você sente. Quando você é um gestor e você percebe, cara, não está legal. Dá para sentir muito fácil. Então, é algo que é muito perceptível, mas pensando nisso, o que a gente está fazendo agora? Você até comentou, uma iniciativa para, cara, vamos fazer um diagnóstico, uma pesquisa sobre a nossa cultura. Tipo assim, o que é mais importante para a empresa do que a cultura dela? Então, vamos entender isso. Cara, vamos perguntar para as pessoas, o que você acha da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores? O que você gosta da nossa empresa? O que você não gosta? Você está satisfeito com tal aspecto? Aspecto Y, você gosta ou não? Então, de fato, fazer essa pesquisa foi muito boa para a gente, porque a gente conseguiu ter várias percepções que a gente só supunha. Tipo assim, a gente estava pensando, pô, será que é isso ou não? A gente confirmou. Hipótese, né? Isso, a famosa hipótese, o teste A e B. Então, a gente confirmou algumas, outras não. Então, foi de fato para a gente pegar essa percepção um pouco melhor. E aí, como é que a gente trabalha isso? Assim, de muitas maneiras. Primeiro, tem o dia a dia. Então, que a gente falou. O que é tolerado. O que é tolerado, o que não é. O MEG, o Movimento Empresa Júnior, tem característica das RGs. Então, a RG hoje é um momento muito cultural. A gente quer que seja isso. Então, quase tudo hoje, na nossa reunião geral, ela é, cara, para falar de cultura. Desde o reconhecimento que a gente faz no comecinho, até as dinâmicas que a gente faz, até o que a gente está falando durante as pautas. Então, ao envolver a cultura em tudo, você acaba trazendo um foco para ela. E as pessoas já começam a pensar nisso. Cara, beleza, pô, se o foco é tão grande sobre a cultura, eu tenho que também tentar melhorar. E aí a gente começa a falar, pô, beleza, o que você pode fazer para melhorar a cultura da DM? Exato. E aí, com esses pequenos passos, a gente vai tendo essa melhora e vai, enfim, tendo essa construção gradual. É aquela coisa. Enfim, cultura demora para ser construída. E é todo dia, né? Exatamente. Eu acho que até é um ponto que eu fico pensando, tipo, pô, tem agora, que a gente fez lá na RG, foi uma mudança básica, né? Quando a gente vai reconhecer alguém, a gente tem que reconhecer com base em alguns nossos princípios. Então, pô, cara, eu quero ser reconhecido por meta-piso. Eu acho que isso é uma coisa que eu já pensava mais ou menos, né? Mas era menos regular, então acho que isso tem impacto no resultado. Com certeza. A gente tem uma cultura de, né? É como você falou na parte de gerenciamento de equipes, né? Se eu estou recompensando alguém pelo bom resultado, falando, pô, e linkando isso com a cultura, a pessoa vai linkar, pô, então é isso que essa é a minha expectativa que eu tenho que ter, é isso que eu espero. Tem que fazer isso. Exato. Cara, e assim, a gente, por estar no movimento Empresa Júnior, a gente tem muito... Eu mesmo, quando eu era trainee, eu lembro que eu fiz uma pergunta pro... Eu não era mais sênior, eu era consultor. Fiz essa pergunta pro Roberto, nosso antigo diretor, presidente. Cara, como é que você decide para escolher o que faz mais sentido na vida da pessoa? Então, a gente está no movimento Empresa Júnior para a gente se desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente tem, né? A gente tem eu tenho um desenvolvimento melhor para falar com as pessoas, então eu fui mais comercial, tem gente que é mais técnica. Como é que você consegue medir isso? Eu ainda tô me descobrindo nesse ponto de, pô, eu vou colocar a pessoa numa situação desconfortável para ela de fato se desenvolver, eu vou colocar ela numa posição que ela pode ter muito resultado. Então, aquela grande, famosa desenvolvimento versus resultado. Sim. Tá. O que eu penso, assim, para você desenvolver o seu liderado. Então, você tem que colocar ele em situações de adversidade. Sim. Você precisa. Porque só assim que você vai aprender, de fato. Mas não é só você jogar a pessoa lá. Cara, prepara ela, faz uma capacitaçãozinha, explica para ela o que está esperado, por que você está fazendo isso. Então, é assim, o mais importante. Mas pra gente mesmo, assim, pô, por que a gente vai escolhendo tal coisa, onde vamos desenvolver, como é que já trazer esse resultado. Então, é muito do que você quer. Você quer, por exemplo, para sua carreira, você quer ser especialista em alguma coisa ou você quer mais completo? Cara, se você quer ser um especialista em algo, você vai focar nisso. Então, você vai, pô, quero trabalhar cientista de dados. Você vai trabalhar só nisso, cara. Você não precisa focar tanto na oratória, por exemplo. Você tem que ser bom, claro, mas você pode focar.
Então, o ponto número 1 é entender onde você quer chegar. Então, enfim, tanto para o liderado, tanto para a gente, enfim, você entender isso. E aí, a partir disso, vai começando a se construir as coisas. Então, eu quero ser mais completo. Era uma coisa que eu queria, que nem até comentei, que são coordenador de treinamento, eu queria desenvolver meus pontos construtivos. Sim. Então, eu fui lá e enfrentei, fui para o cargo que estava me proporcionando isso. Então, depende do que você quer. Então, de fato, o primeiro passo é entender qual que é o seu objetivo profissional. Às vezes é difícil, claro, você entender onde é que você está daqui a 10 anos, ainda é mais difícil. Exatamente. Então, você entender isso é muito complicado, mas é muito importante também. Então, entender primeiro aonde você quer chegar para depois começar a traçar algum plano. Assim, eu concordo super com você. Eu acho que a gente tem também, eu acho que aqui, só da gente estar no movimento empresa já é fora do nossa zona de conforto para poder se desenvolver, mas eu ainda fico um ponto, né, e pensando mesmo, de pô, a gente ainda também tem uma competitividade muito grande no MED, de estar por cima, né, pô, a gente tem, né, o portal, que é algo, né, muito importante para o movimento. Então, eu tendo, né, porra, eu sou competitivo, eu quero ganhar, eu quero sempre me colocar na melhor posição para eu performar. E aí, mano, eu não sei o que você acha disso, se, pô, dentro do MED, a gente tem, né, como eu falei, desenvolvimento e resultado, o que a gente tem que focar, agora falando como empresa mesmo, pra gente chegar num patamar maior, o que você acha? Boa. Cara, assim, pra mim é um grande equilíbrio. Então, resultado e desenvolvimento tem que andar junto. Assim, claro que vão ter situações que você vai ter que tomar uma decisão, beleza, isso daqui é totalmente orientado para resultado. Beleza, vou colocar as pessoas... Até porque a gente tem que sobreviver. Você precisa ter resultado. A gente precisa sobreviver para gerar o desenvolvimento no final do dia. É uma rodinha que vai girando assim. Então, tem que ter resultado para ter desenvolvimento, tem que ter desenvolvimento para ter resultado. Por isso tem que ter um equilíbrio muito legal. Então, é legal você ter esse norte, tipo assim, beleza, não vamos tentar privilegiar nenhum nem outro, mas tem decisões, por exemplo, a gente vai querer capacitar o pessoal, vamos fazer uma capacitação muito legal de comercial, ou a gente vai gastar esse dinheiro para colocar no marketing, para ganhar mais dinheiro, por exemplo. Enfim, uma comparaçãozinha. Então, assim, tem decisões que vão ter que ser tomadas para alguns lados, mas no geral, na minha opinião, tem que ser um equilíbrio muito grande, porque senão você não consegue fazer a roda girar de fato. Sim, não, eu concordo. Eu acho que a gente, né, como ser humano como todo, ele tende a ter um foco de, pô, eu quero chegar lá, e aí então, eu querendo chegar no resultado, eu vou me desenvolvendo. Que eu acho que é justamente isso que a gente faz, né, no movimento empresarial e na empresa mesmo. A gente tem um método de faturamento, a gente tem uma meta interna de comissão. Pô, tô numa empresa, eu vendo, eu quero bater minha meta de resultado. E no meio do caminho a gente aprende. Eu acho que é para isso que o MED está aqui, né? A gente com certeza. Aprender colocando a mão na massa. E, enfim, eu acho que é muito legal essa competitividade que a gente tem, principalmente com outros TJs aqui do DF. É muito importante. Do Brasil. É o que move a gente, de certa forma. Exato. É aquela parada da competição lá atrás, né? Isso, né? A gente tá incomodado pra gente melhorar mais, então... Sim. Se a gente fosse a única empresa júnior do Brasil, não teria isso. Não teria. Cara, e aí, assim, a gente sabe, né, que a gente tá chegando no final do ano, então no mês de agosto. Qual que é o seu maior conselho para alguém que quer ser liderança, diretoria, principalmente presidente em uma empresa júnior no futuro? Então, 2025. Beleza. Cara, não teria nenhum outro conselho que poderia dar a não ser busque sempre ser a melhor versão de si mesmo em todos os momentos. Porque é o que vai te diferenciar do resto. Por quê? Tem pessoas que têm uma empolgação muito grande. Então, eu quero ser presidente, E às vezes a pessoa até tem uma motivação boa, ela quer aprender, só que ela não tem a disciplina para isso. Você tem que ter a disciplina. Você tem que estar todo dia que você acorda, você tem que pensar, beleza, como que eu faço para ser melhor? Como é que eu faço para aprender mais? Eu tenho que ler um livro? Eu tenho que conversar com alguém? Eu tenho que ter tal experiência? Tem muito de aprender. E você tem que tentar encontrar um equilíbrio nisso. Então, se o meu cargo que eu quero ir é muito técnico, cara, leia um monte de livro. Se o meu cargo eu preciso ter muitas experiências, conversa com alguém. O Movimento Empresa Júnior, cara, é muito fácil você conversar com qualquer pessoa. É só você pegar o contato do WhatsApp e marcar um bench. Então, é muito tranquilo isso. Então, se você quer ser uma liderança, você precisa aprender muito. Você precisa se esforçar para isso. Então, todos os dias, sem exceção, busque ser melhor do que ontem. É aquela frase clássica. Então, você não precisa ser o melhor do mundo todos os dias, mas você precisa ser melhor do que você era antes. Então, buscar melhorar isso, buscar de fato esse crescimento, é o que vai fazer você de fato, cara, conseguir. Então, não tenha medo de errar, porque errando é onde você mais vai aprender. Sim. Então, assim, faça,
teste. Eu tô com medo de fazer tal coisa. Cara, faz. Se der errado, você tá no médio. Tipo assim, você tá ali para aprender, é o objetivo. Então, faz, erra, aprende, inova e, de fato, busque melhorar sempre. Então, não tem outro conselho a não ser esse. Cara, show de bola. Acho que esse conselho, se eu tivesse escutado isso antes de eu, né, tentar o processo eleitoral, teria saído muito melhor. Mas é isso, queria agradecer sua disponibilidade aqui, Lucas. Obrigado pelo apoio também, pela iniciativa. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço. A iniciativa é muito boa, é muito legal. Tem que acontecer mais vezes, então essa é a ideia. E é isso. Espero que gere muito resultado, tanto pra gente, quanto pro movimento, como pro, enfim, todo mundo. Perfeito. Obrigado. Isso, valeu.